Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para trazer dica hoje desse TV de plasma. É um TV de plasma da Samsung, ele é de 50 polegadas e o defeito dele é totalmente parado, né? O cliente trouxe ele com essa reclamação, o defeito TV totalmente parado. Eu vou fazer dar uma dica bem básica, porque ele já está consertado. Nós perdemos um certo tempo no conserto dele, porque o material nós não achamos no comércio para comprar, né, para repor. Inclusive não achamos nem as peças, né, nem as placas, que no caso tinha duas placas com problema, nem as peças da placa. Nesse caso nós recuperamos as placas, né? Esse defeito é muito comum nos TV de plasma, e para você que nunca pegou um defeito desse tipo, existe um macete de você isolar o problema e identificar onde é que está o defeito, né? Justamente o macete é você... Bem, primeiro eu vou apresentar aqui o TV, né? Nós temos aqui o TV de frente. Essa placa aqui é a placa da fonte, ok? Nós temos aqui a placa YSUS, a placa ZSUS, a placa principal, ok? E a TECOM. No nosso caso, como o defeito desse TV aqui, ele estava parado total. O macete de vocês identificar qual dessas placas está com defeito é justamente você isolar o defeito a partir de soltar um conector para liberar a proteção, porque isso acontece por causa da proteção, né? A partir do momento que uma placa dá defeito, o circuito de proteção da fonte atua e não deixa o TV ligar, ok? Fica apenas em stand-by, com a característica de ficar batendo esse relézinho aqui. Vocês estão vendo aí o relé, você escuta só a zoada do relé. Você vai ligar, quando você tenta dar power, ele pisca o stand-by e o relé bate. O relézinho bate aqui, desliga e liga de novo. E fica nisso, desliga e liga, desliga e liga. E aí você, para isolar esse problema, para saber onde está, porque o defeito pode ser na fonte, pode ser nas placas YSUS, ZSUS, pode ser também na placa principal, ok? Então, para você definir, isolar esse problema, o primeiro procedimento que você tem que fazer é soltar as placas, o cabo da fonte daqui da placa YSUS, ok? E soltar também a placa ZSUS, os conectores, ok? Você soltando esses dois conectores, você vai ficar trabalhando só com a fonte e a placa principal. E se o defeito for nessas placas, o TV ele já vai não vai armar a proteção e vai pelo menos dar o sinal de ativando a fonte, ok? E foi assim que nós identificamos. Nós soltamos, eu não vou soltar aqui porque o TV já está funcionando. Eu vou fazer essa dica rápida aqui porque eu não quero também perder tempo, porque eu estou com muita coisa para fazer aqui. Então eu vou apenas passar a dica. Você soltou esse conector da fonte, liberou aqui a fonte. Em alguns casos tem TV que quando libera essa placa, a alimentação da YSUS, da ZSUS já vem da outra. Então quando desliga uma, já desliga as duas. Mas no caso de você não saber se é assim ou não, você já desliga as duas. Desliga a conexão de um, desliga do outro, ok? E foi o caso que nós fizemos e justamente a proteção já deixou de atuar, o TV já deu o relé deixou de bater, ok? A fonte já armou e obviamente não tem imagem, né? Não vai ter imagem porque está sem essas duas placas desativadas.
Mas aí nesse caso a gente já identifica que os defeitos vai estar na placa. No caso, se você quiser soltar uma ou outra, você pode fazer isso, ou senão você só solta as duas. No caso, como eu identifiquei que o defeito estava nas duas, eu soltei as duas placas, ok? E outra coisa, geralmente, quando o defeito tem defeito aqui nas ESUs, 90% para também ter defeito nessa, porque ela lá, a outra já queima por causa dessa aqui, entendeu? Então 90% dos casos a gente tem que recuperar as duas placas, ok? As duas placas. E foi isso que foi feito. Nós tiramos fora as duas placas, né? Eu procurei ver no Mercado Livre se tinha para vender as placas, para a gente ganhar tempo, para ser uma coisa mais rápida. Às vezes compensa você comprar a placa, pela questão de você não perder tempo, né? Você compra a placa, troca a placa e é jogo rápido. É o tempo só de chegar as placas e você trocar. Agora, nesse caso aqui, eu não tive como fazer isso, porque as placas já não tinham mais disponível, pelo menos desse modelo aqui, ok? Então eu tive que tirar os componentes, levar as placas para a bancada, levar fazer aquela varredura completa para tirar todos os componentes que estavam ruins, levar a outra para a bancada, fazer o mesmo procedimento, fazer a relação de peças e mandar buscar na China, né? Tive que importar. Aí pronto, chegou, o material chegou, tá até aqui de lado, esse saquinho aqui, tudo transistor. A maioria dos defeitos que dá é os MOSFET, né? O IGBT, tudo da China. Já comprei bastante porque é muito comum pifar eles, sabe? Eu comprei 20 de cada um. E o defeito delas está aqui. Os que eu troquei, algumas estão aqui. Outros acho que estavam espalhados por aí, mas foi esses aqui. Aqui tem os... Deixa eu ver a referência para vocês aí. Isso aqui é RJP30E. RJP30E da grande. Tem a RJP30E da pequena. Está por aqui. Esse aqui é RJP30E da pequena. Tá vendo aí da grande e da pequena. E tem esses outros modelos aqui também que queima muito. É o 3OF123. 3OF123. Ok? IGBT, transistores. E é isso aí, pessoal. Foi feita aqui a troca dos componentes, ok? Eu vou agora, eu já liguei ela aqui, já está funcionando. Eu não vou ligar aqui para vocês verem porque a bicha é pesada, né? É difícil da gente levantar aqui com a mão só. Eu estou gravando aqui sozinho, é difícil, é pesado de levantar, não dá para levantar não. Então eu já vou, ela já está resolvida, eu vou colocar a tampa nela aqui, ok, pessoal? E daqui a pouco eu volto mostrando ela já com imagem já perfeita, ok? O modelo dela eu não falei, deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui, o modelo é esse aqui, Plasma PL50C 450B1, ok? PL50C 450P1, plasma 50 polegadas. E é isso aí, pessoal. Eu vou botar a tampa e daqui a pouco eu volto com o TV funcionando, mostrando a vocês para finalizar o nosso vídeo, ok? Bom, pessoal, antes de trazer o TV aberto, eu queria abrir um parênteses para algo muito importante no conserto desses TV de plasma, principalmente os TV de plasma. É referente a na hora da gente trocar os componentes, na hora da gente comprar os componentes, a gente saber se o componente que a gente está comprando, principalmente quando a gente compra na China, né? Se o componente ele é de fato original ou se não é original.
Eu tenho tido muitos relatos de colegas nossos que consertaram TV de plasma, nesse caso, como esse nosso caso aqui de trocar os IGBT, trocar os MOSFET, entendeu? E acontecer do TV funcionar e queimar. Assim que ele bota, que vai ligar, queima o aparelho. E às vezes ele fica na confusão se é porque tem mais outro defeito, se às vezes desconfia que é porque tem capacitor seco, está queimando o transistor. E às vezes 90% dos casos, pelo que eu tenho observado, geralmente o motivo é justamente os transistores falsificados, pessoal. Essa questão de transistor falsificado é uma pegadinha que tem deixado muito técnico, muito colega nosso no sufoco. Porque você compra o componente, se você não tiver os instrumentos que lhe dê confiança de que aquele componente realmente é um componente original, você pode acontecer de colocar e aí você coloca e simplesmente o aparelho funciona e queima, ok? E a recomendação que eu dou a você que trabalha na área e que não quer passar por essa situação é justamente ter instrumentos, ok? Você se comprar, isso é baratinho, esse instrumento para você visualizar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com esse 30F123, ok? Aí eu quero ver se ele é original. Aí eu vou ver aqui, ó. Eu passo no teste, eu vejo aqui se ele é original, ok? Pelo menos ele me diz aqui nesse caso que é o NMOS, ok? Que tem lá o gate, o dreno, o source, ok? Mas a gente precisa também, além de fazer esse teste aqui, de ver aqui essa informação, isso aqui não basta não. Você precisa também ter esse outro teste aqui, ó. Muito bacana esse teste aqui para ajudar na bancada, que é esse DY294, que ajuda, ele é um instrumento que gera tensão em cima dos componentes. A gente bota o componente aqui, ele gera uma tensão e você vê se o componente de fato ele corresponde à tensão de trabalho dele, segundo o datasheet, né? Você vê lá a tensão de trabalho, se é 300 volts, 600 volts, 700 volts. Aí você coloca aqui no instrumento e faz o teste, aferindo se realmente esses componentes são originais. Tudo isso antes de colocar no aparelho, ok, pessoal? Não vou fazer um vídeo agora fazendo os testes, mostrando aqui como testar, porque eu tô com muito serviço aqui, muito serviço mesmo. Eu vou de outra hora, eu vou fazer outro vídeo separado, só mostrando a vocês o uso desses dois instrumentos, ok? E como a gente ter certeza que o nosso componente que nós estamos comprando realmente é original. Existem vários métodos, né? Tem um instrumento, tem um método através do ímã, né? Tem um ímãzinho que você passa aí e você identifica se aquele, principalmente nas saídas, né? Usando em saída de som, que é saída de potência. Mas isso aí é outro vídeo separado, ok? Eu não vou entrar nesse detalhe agora não. Vou fazer outro vídeo separado só abordando esse assunto. Você que tem alguma dúvida nessa questão, se quiser fazer pergunta aí a gente tiver condição de responder, a gente responde, ok? Agora eu vou fechar o TV e volto com o TV já funcionando. Já tô com ele aqui com a tampa aqui, vou fechar ele, ligar ele e vocês verem pra gente finalizar o nosso vídeo, pessoal. Bom, pessoal, estamos de volta. Vocês estão vendo aí o TV ligado, ok? Ele já tá aí todo perfeito. Eu deixei ligado aí uma boa parte na tarde hoje. Já está aprovado, ok? Eu vou ficando por aqui. Você que assistiu, foi até o final do vídeo, eu queria agradecer a você pela paciência. O vídeo foi curtinho, 14 minutos e alguma coisa, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante a você aí que está com um TV desse aí, quer resolver o problema e pelo menos já ter essas dicas básicas. E se for esse TV, exatamente esse modelo, você já tem até os componentes aí que pifou, ok? Para trocar o seu também e correr pro abraço. Nós vamos ficando por aqui.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.